Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com vocês, em nome de Jesus. Bom, irmãos, assim de imediato já, de retorno para o estudo do Apocalipse, o nosso 25º vídeo de estudo do Apocalipse. Estávamos nós tratando nos vídeos anteriores sobre as trombetas de juízo. Então, hoje, nesse vídeo, vamos tratar do toque da quinta trombeta. O que significa o toque da quinta trombeta? Então vamos lá para o Apocalipse capítulo 9, versículos 1 ao 12, que diz assim: O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíam gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham cauda e ferrões, como de escorpião, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. O quinto juízo das trombetas, irmãos, é totalmente diferente dos outros 4. No primeiro, a terra, as árvores e a relva são atingidas com granizo e fogo, misturados com sangue. No segundo, os mares, peixes e navios são feridos. No terceiro, são contaminados os rios e as fontes, e o quarto causa uma catástrofe cósmica, onde o sol, a lua e as estrelas escurecem. O quinto juízo das trombetas penetra em outra dimensão, da terra para o além. João diz: vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Temos que entender bem que ele não viu a estrela caindo, mas ele viu depois que aconteceu. Porque ele diz: eu vi uma estrela que havia caído sobre a terra do céu. Então ele vê aquilo que já aconteceu. E essa estrela não é de matéria, então não é um meteoro ou algo semelhante. Essa estrela é um ser racional. Porque a estrela recebe a chave do poço do abismo. Esse ser racional não é outro senão Satanás, a quem o Senhor se refere lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18, quando ele diz: e vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Satanás é descrito como estrela da manhã, em Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. A maior e mais gloriosa estrela da manhã caiu por quê?
porque pensou no seu coração: quero ser semelhante ao Altíssimo. Todos conhecem essa história. Agora João vê essa estrela caída iniciar a sua terrível atividade dos tempos finais. Pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Sua atividade é permitida por Deus, pois as trevas também têm que fazer a vontade de Deus no final. Então, para a estrela foi dada a chave do poço do abismo. E imediatamente ela entra em ação. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíam gafanhotos. Nas palavras, irmãos, aqui nas palavras "a estrela foi dada", existe um consolo para nós e para todos. Pois elas mostram que o poder de Satanás é limitado. Aqui ele pode soltar os seus demônios presos no abismo. Mas eles, os demônios, só podem exercer a sua ânsia destruidora dentro dos limites estabelecidos por Deus. Isso também vale em relação a nós, que tantas vezes temos tribulações na vida. O inimigo pode nos tocar somente dentro dos limites fixados por Deus. Por isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então a tentação, irmãos, não é que Deus exerça a tentação sobre nós, mas Ele permite que a tentação venha. Mas Ele nunca vai permitir que sejamos tentados além do que podemos suportar. Se lermos atentamente o Novo Testamento, veremos então que nem todos os poderes das trevas foram enviados para o abismo, mas que muitos deles se encontram sob o céu, abaixo do céu. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses espíritos que se encontram nas regiões celestiais têm muito medo de serem mandados para o abismo. Por exemplo, como é contado lá no caso do endemoniado gadareno, quando aquela legião de espíritos imundos que estavam no gadareno rogaram ao Senhor Jesus para entrarem nos porcos, mas que não fossem mandados para o abismo. Então eles preferiram entrar nos porcos a serem mandados para o abismo. Tamanho é o pavor que eles têm de serem mandados para o abismo. Em nossos dias temos frequentemente a impressão de que os espíritos do abismo já foram soltos. Mas não. Os espíritos que estão agindo hoje são apenas aqueles que se encontram nas regiões celestiais abaixo do céu. Aqueles que estão no abismo não podem nos fazer nada. No entanto, na grande tribulação, Satanás vai abrir o abismo.
Então, a gente lê que vão ser soltos uma multidão de demônios em forma de gafanhotos. Ou seja, irmão, a situação dos que ficarem aqui na terra após o arrebatamento, durante a grande tribulação, vai ser muito aterrorizante. Imagina a quantidade de demônios que vão estar agindo. Se agora já tem muito, imagina quando abrir o abismo e sair aquela multidão de demônios parecidos com gafanhotos. Todos os homens vão ser atormentados quando abrirem o abismo? Não, nem todos, né? Os 144 mil de Israel são guardados, pois está claramente escrito que são atormentados aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. E a esse exército de demônios gafanhotos vão ser impostas 4 limitações. Primeira limitação: a natureza não pode ser danificada. Segunda, os selados não podem ser atormentados. Porque as pessoas seladas por Deus são intocáveis. Isso vale também para nós hoje, se formos selados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Terceira limitação: eles só podem atormentar, não matar. E a quarta limitação: o seu poder é o tempo, né? Eles vão estar, o tempo deles para exercerem o seu poder vai estar limitado a 5 meses, que é citado 2 vezes. 5 meses. Essa praga, irmãos, deverá ser muito cruel e terrível. Vejam o que diz lá no versículo 6. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Como vimos, o abismo ainda está fechado nos dias de hoje. Mas temos muitos demônios agindo entre nós. Alguns exemplos, né, irmãos? O espiritismo, por exemplo, está cada vez crescendo mais entre as populações mundiais, cuja doutrina é doutrina de espíritos enganadores, que se disfarçam de todas as formas, até na forma de anjos de luz, para levarem as pessoas que não conhecem a verdade a serem enganadas, se afastando cada vez mais do verdadeiro caminho. Ainda existem muitas outras seitas e sociedades secretas que igualmente enganam muita gente. Tudo obra dos espíritos que estão nas regiões celestiais, abaixo do céu. Mas, voltando aos demônios que vão ser soltos do abismo, esses demônios ou esses gafanhotos parecem cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroa de ouro, a sua fúria e desejo de destruição muito grande. Essas coroas representam o seu orgulho doentio, que então encontra uma forma e uma possibilidade de ser satisfeito. O rosto deles parecia um rosto humano, tem aparência de humanidade. As pessoas enganadas vão pensar que são seres humanos comuns, satisfazendo assim o instinto
de imitação satânico de ser semelhante à imagem de Deus. Os cabelos eram como de mulher, o que demonstra imoralidade. Os dentes como os de leão, pois o leão procura presas, eles também estão à procura de presas. Tinham couraças como couraças de ferro, o que demonstra claramente a sua grande força. E o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Isso representa o desejo de destruição e também um sinal de grande força. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, suas armas. Com isso, atormentarão a humanidade durante 5 meses. E além de tormentos físicos, também serão atormentados psicologicamente. É sabido, irmãos, que os gafanhotos que conhecemos não têm um líder, não têm um rei. Como as abelhas, por exemplo, que têm uma rainha, os gafanhotos não. Mas esses gafanhotos que saem do abismo têm um rei. Lá no versículo 11 está escrito: tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo. Esse rei não é Satanás, porque foi Satanás quem abriu o abismo, como estrela caída. Entretanto, esse anjo do abismo é um príncipe das trevas. É significativo que o seu nome é citado tanto em hebraico como em grego, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Em português significa destruidor ou aniquilador. O fato do seu nome ser citado nesses 2 idiomas significa uma coisa, que ele e seu exército de gafanhotos, Satanás e o seu exército, o príncipe, o rei dos gafanhotos e o seu exército de gafanhotos atormentarão judeus e gentios. Então, irmãos, espero que tenham entendido bem essa parte da 5ª trombeta, né, de juízo. Essa é a nossa interpretação, irmãos, para o que está contido na narrativa do apóstolo João a respeito do toque da 5ª trombeta de juízo, que haverá de vir sobre a terra. Eu oro ao Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que eu, você e todos aqueles que pertencem ao nosso círculo de relacionamento, além dos nossos familiares, já tenhamos sido arrebatados e com isso não estejamos mais por aqui, quando esses juízos vierem a se abater sobre os moradores da terra. Vamos pedir misericórdia ao nosso Deus para que o maior número de almas sejam alcançadas pela sua graça e tenham a salvação. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo do estudo do Apocalipse, que vai ser o de número 26, o toque da 6ª trombeta de juízo. Até lá, irmãos, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.